E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada mais que especial de hoje, que já é um desejo antigo da equipe do GGN, é Élika Takimoto. Élika é professora, escritora, é política filiada ao PT. Ela formou-se em Física pela UFRJ, onde também fez mestrado em História das Ciências e o doutorado em Filosofia, na UERJ. É coordenadora de Física da Cefet. Élika, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda, é o programa das jornalistas do GGN. Hoje você vai conversar com Patrícia Faerma, Tatiane Correia, eu, Lourdes Nassif, e no meio do nosso programa vai entrar mais uma jornalista e eu te apresento assim que ela entrar. Antes de passar a palavra e começar as perguntas, eu peço a todos os nossos telenautas que deem o like, que compartilhem o vídeo para que a TV GGN tenha mais relevância nas redes. Élika, agradeço demais a sua participação aqui no GGN. Eu sou seguidora dos seus artigos no seu site, nas redes sociais, e gosto muito dessa tua tranquilidade para transicionar entre um tema político, uma crônica pessoal, essa tranquilidade com que você fala de todos os temas é uma coisa que realmente puxa a atenção de quem te segue, né? Então, a gente segue por conta disso. E eu queria perguntar para você, educadora, você está nas redes sociais, então a gente pode dizer que é uma influenciadora, talvez, ou isso é uma palavra muito pejorativa, mas está nas redes sociais. E agora, política. Como que fica essa mudança de linguagens e de approaches agora com a possibilidade de vir atuar numa Assembleia Legislativa? Aí, Cíntia Alves também chegou agora para a nossa entrevista. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde, Lourdes, boa tarde, Patrícia, Tatiane, Cíntia, todas as pessoas que estão assistindo aqui ao canal GGN. Bom, começa com uma pergunta boa, hein, Lourdes, já, né? Como é que é essa transição? Eu estou, como você viu, né, no meu currículo aí, eu tenho facilidade de ficar, né, transladando aí de área. Eu sou professora de Física, o mestrado foi em História, o doutorado em Filosofia, eu tenho 9 livros publicados, eu tenho um prêmio de literatura, prêmio Saraiva Literatura na categoria Crônicas. Então, eu de fato, eu transito em outras caixas, né? Tem gente que fica numa caixa só e eu gosto de transitar por elas. E agora também essa outra caixa, né, que eu fui colocada, que é a caixa da política. É claro que nenhuma dessa transição se dá sem muito esforço, né? Sem muita demanda de energia, sem muita ansiedade. Né? Isso tudo requer muita ansiedade, muita dedicação da minha parte, muito nervosismo. É que a gente não transparece isso, né? Isso não é acostumado a falar, mas, por exemplo, transitar, sair de uma área de física, ir para a história, sair da história e ir para a filosofia, que é uma outra linguagem. E isso demorou um tempo para eu conseguisse pegar o linguajar da filosofia, né? E agora na política, porque uma coisa é dar aula, outra coisa é dar palestras, que eu também dou palestras pelo Brasil inteiro. Outra coisa é estar no palanque, né? É bem diferente, é estar na rua, é outra pegada. E isso foi um aprendizado para mim, um aprendizado que eu achei que foi muito denso. Em 2018, eu fui pela primeira vez candidata a deputada estadual, me filiei ao PT, o partido que mais fez pela população mais vulnerável, em 2017. Com o Lula me puxando, Lula me abraçando, me apadrinhando. E a partir daí eu me candidatei em 2018 e começa a minha caminhada. Sai pela primeira vez na vida, eu pedi licença, né, que eu tenho que me afastar para fazer campanha, para estar na rua, como candidata, então pedindo voto. Isso, de fato, foi um exercício, não é algo simples de se fazer, não. A gente vai aprendendo
a caminhar, vai aprendendo a conversar, vai aprendendo a ser abraçada e abraçar, apertar a mão, sabe? É um aprendizado, é outra linguagem. Em relação a ser influenciadora, eu, assim, é meio complicado aceitar também isso, mas não tem como. Eu acabo influenciando. Eu sempre escrevi para organizar melhor os meus pensamentos. E tudo começa assim. Quando eu estou confusa, eu estou precisando entender, estou precisando organizar as ideias, eu preciso escrever, que é um momento que eu estou muito muito concentrada, conectando tudo, sabe? E vários textos que eu terminava com ponto final, eu compartilhava nas redes. Eu organizando meus pensamentos, as minhas angústias, eu fazendo. Os meus textos têm muita pergunta, muito mais perguntas do que resposta. Né? Então, eu fazendo perguntas para eu ajudar a levar o meu pensamento para onde que eu vou nisso. Aí eu compartilhava muito desses textos que eu escrevo para mim nas redes. E os textos foram viralizando, sem que eu trabalhasse para isso. Né? Eu colocasse isso como meta. Eu coloquei em um texto, no final de texto meu, compartilhe, dê like, sabe? É uma coisa que é muito minha. Então, se você curtir, beleza, você curte. Se você quiser compartilhar, você compartilha. Se você quiser comentar, você comenta. Inclusive, eu gostava de saber quem estava fazendo isso de forma orgânica, para saber quem, de fato, estava dividindo a mesma angústia comigo, ou as mesmas questões, as mesmas dúvidas comigo. Eu gostava de ver isso acontecer, só que o negócio foi crescendo, crescendo muito. Então, eu acabo, hoje, né, e ainda mais no campo da política, influenciando, sim, muitas pessoas, o que me traz muita responsabilidade. Uma responsabilidade que, assim, hoje eu assumo essa responsabilidade, eu tomo muito mais cuidado, né? Quando eu comecei em rede social, eu falava um punhado de coisa, hoje eu tomo muito mais cuidado, porque a gente, para não magoar muita gente, para não ferir, sei lá, para não criar nenhum desafeto. Então, eu sou mais cuidadosa em relação a isso, muito mais por conta dessa responsabilidade que a gente assume. Né? A gente fala uma coisa e influencia, de fato, a opinião das pessoas. Então, estou com isso, adoto isso com muito carinho, né? com muito cuidado, né? Para a gente tentar fazer disso um mundo melhor, né? Tentando eu me colocar a ponto de a gente transformar esse mundo num lugar melhor de se viver, porque está péssimo, né? Como vocês estão vendo. Ninguém está se aguentando mais. Não sei nem como é que a gente aguentou 4 anos de governo Bolsonaro, com pandemia no meio do caminho. Aliás, a pandemia ainda está aí. A gente está vivendo uma 4ª onda. Inclusive, meu filho está com Covid, teve mal, inclusive, o caçula. Enfim, a gente está vivendo, não sei como é que a gente aguentou tanto disso. Então, a função agora é tentar reverter isso da melhor forma possível. Né? Como diz o lema da campanha do Lula, sem medo de ser feliz, mas mais do que sem medo, é com animação, né? com garra, com vontade de verdade de ser feliz, porque a gente foi muito maltratado durante esses 4 anos, né? Foi muita ansiedade, muita depressão. Nunca vi tanta gente deprimida, ansiosa, como eu vi de 2016 para cá. 6 anos, né? Mas é isso. Élica, obrigada pela sua presença aqui no Cai na Roda. Eu gostaria de falar de um tema um pouquinho mais pessoal. A sua descoberta do problema de surdez, que eu estava lendo o blog, inclusive, que você é portadora de surdez moderada e chegou a usar aparelhos no ouvido para conseguir defender seu doutorado. Eu gostaria de saber se isso também influencia na sua forma de fazer política com relação à inclusão do pessoal PCD, e eu gostaria de saber um pouco mais do seu projeto, das suas propostas, como pré-candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Olha, eu comecei com um problema de surdez muito nova e descobri que tem muita gente muito nova com problema de audição, que coisas acontecem, ou geneticamente falando, ou por acidente, ou por mau uso, né, que muita gente está com fone de ouvido. E isso é uma coisa muito mais comum do que você imagina. Agora, muita gente, as pessoas, né, que são surdas, ou que ficam surdas, que tem vários níveis de surdez. Eu falo que eu sou uma pessoa surda, mas a surdez tem vários níveis. Então, por exemplo, tem pessoas surdas que nunca ouviram som nenhum, que não é o meu caso. Tem pessoas surdas que só ouvem com prótese, que não é o meu caso. Eu ouço muito mal sem prótese. Eu estou usando agora
para vocês terem noção, eu estou sem aparelho e eu estou usando uma extensão no meu computador que aumenta o volume, está aqui em 450%, para eu conseguir ouvir vocês sem o meu aparelho auditivo. Mas eu estou na rua, eu tenho que usar aparelho. E eu resolvi, que é muito difícil a gente usar o aparelho por vários motivos diferentes. Que a adaptação é péssima. Você colocar um aparelho auditivo é muito diferente de você colocar um óculos. Quando você coloca óculos, você enxerga perfeitamente, como se uma pessoa sem problema de vista enxerga. Agora, quando você coloca o aparelho, você fica na esperança de você ter ouvido natural de volta, o que não é verdade. Você ouve tudo como se estivesse microfonado, sabe? Ou como se o som saísse do celular. É uma coisa muito ruim. E a gente ouve em infinitas frequências, mas quando a gente não perde nessas infinitas frequências ao mesmo tempo, da mesma forma. A gente perde de forma diferente, em frequências diferentes. E os aparelhos auditivos, eles não nivelam em infinitas frequências. Muitos, os mais rústicos, eles amplificam tudo, que é um amplificador que você coloca aqui. Então, por exemplo, eu perdi muito no agudo, mas eu quase não perdi no grave. Então, quando eu estou com o aparelho e se passar um helicóptero, amplifica muito. É como se tivesse um trator passando na minha cabeça, sabe? Ou tivesse uma batedeira dentro da minha cabeça. É o inferno. Então, ter que lidar com isso é cansativo, sabe? Eu, quando chego em casa, por exemplo, se a casa estiver vazia, eu puder tirar o aparelho, eu tiro, mas é como se estivesse tirando um sapato muito apertado, sabe? Aquele alívio. Eu falo assim, ai, graças a Deus, porque são muitos ruídos desconfortáveis que eu ouço o dia inteiro. Mas para andar na rua, é melhor andar com o sapato apertado do que andar sem sapato nenhum. Então eu fico nessa. E não é fácil. Você está, por exemplo, está caminhando, né, politicamente falando, que às vezes você está num palanque, aí o som fica, cara, tudo muito confuso para mim. Ou está numa festa, que a gente na política tem que estar em tudo quanto é lugar. Aí fica tudo muito confuso, eu fico muito concentrada para não me perder, para não perder. E eu chego em casa, eu chego exausta. Sabe o que é exausta? Mentalmente, emocionalmente exausta, porque a minha concentração fica muito maior. E a partir do momento que eu me coloco, não só por eu ser uma pessoa com deficiência, mas por essa pauta já de ser sensível há muito tempo para mim, pelo fato de eu ser professora e não pessoa com deficiência, porque eu sou professora, então eu lido com estudantes cegos, cadeirantes, com pessoas com deficiência cognitiva, no espectro autista, a gente lida com uma diversidade, porque a sala de aula reflete a nossa sociedade, e na sociedade tem, né, muitas pessoas com deficiência. No estado do Rio, eu acho que isso reflete no Brasil, a gente tem em torno de 25% a 30% de pessoas com uma certa deficiência. Isso não é pouca coisa, né? Então, isso me é muito sensível. Agora, a gente tem leis maravilhosas, né? A gente tem muitas leis maravilhosas. Por exemplo, sobre inclusão, sobre nas escolas, para locais públicos, você ter pessoas que saibam Libras. Você vê que Libras, por exemplo, é a segunda língua oficial nossa do Brasil. Né? Você ter que ter escolas com rampa ou qualquer local público que tenha acessibilidade com rampa, piso tátil. As leis são maravilhosas. A questão elas são aplicadas? Não. Eu, por exemplo, se eu conseguir, né, como futura deputada estadual, eu acho que tem muitas leis que contemplam muito bem. Agora, cadê? Elas estão sendo aplicadas? Não. Então, a função, por exemplo, de um deputado, de uma deputada estadual, é fiscalizar e ver por que essas leis não estão sendo aplicadas. Então, um dos meus objetivos é ir começando pelas escolas. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Já está na lei que ensino da história da África é obrigatório nas escolas. Isso está na lei. Isso é aplicado nas escolas? Não. Agora, por quê? O pessoal faz uma lei e aí? O professor, a professora de história, consegue explicar a história da África da noite para o dia? Não. Ela precisa ter um preparo, que ela também não aprendeu na licenciatura dela quando ela estava na universidade. O plano de carreira, quando se tem do professor da rede estadual, da rede municipal, contempla um tempo para o professor se capacitar para estudar? Não. Então fica tudo confuso. Às vezes você tem lei que você não viabiliza a aplicabilidade, né, dessa lei. Então, uma função
né, de quem está nas assembleias legislativas, a gente tentar melhorar, fazer o que está acontecendo e viabilizar a aplicação dessas leis. Então, e quando as pessoas souberam, né, começa a saber que eu sou uma pessoa com deficiência, é claro que toma em mim também uma referência e uma voz. E aí a gente abraça, né? Eu já abraçava, então eu abraço muito mais essa pauta, que eu sei o quanto é difícil, né? A gente ser incluído, o quanto é difícil para as pessoas com deficiência, que são diversas, são infinitas, né? A gente andar nessa sociedade que tem tantos padrões, né? Padrão de perfeição, padrão de beleza, padrão de inteligência, o quão é difícil a gente se movimentar e se sentir incluído. Que, na verdade, a deficiência está no mundo, nos locais. Porque quando uma pessoa com deficiência chega num lugar inclusivo, ela nem percebe, né, que ela tem algum tipo de deficiência. A gente começa a perceber quando a gente não está nesse lugar inclusivo. Então, a deficiência está na sociedade, sabe? Na cabeça das pessoas. Então, a gente precisa também mexer com isso, sensibilizar a sociedade em relação a isso. E aí eu não vejo outra forma de fazer isso também pela educação, que para mim, né, não tem nenhuma mudança na sociedade que não passa pela educação também. Élica, você tocou temas muito sensíveis, né, muito interessantes e pouco debatidos, né, a questão da surdez me chama muita atenção, né, o caráter de tabu que tem ainda na sociedade relacionado à surdez, né, essa explicação que você deu de que o aparato não é a mesma coisa, por exemplo, que um óculos, né, o aparelho, né, o aparelho de audição, então, é uma coisa, assim, é pouco tratada, né, e eu queria saber, assim, eu lembrei, inclusive, enquanto você estava falando, de uma conhecida minha, que ela tem deficiência auditiva, e ela falou uma vez para mim que ela tinha vergonha de admitir que ela preferia não utilizar o aparelho, porque até uma coisa cara, né, é uma coisa que, inclusive, ela tinha comprado, eu não sei como que é essa questão também do SUS, se o SUS entrega esse tipo de aparelho, né, para as pessoas, mas eu lembro que na época ela tinha comprado, ela tinha gastado muito dinheiro com isso, e ela falava que ela tinha vergonha de admitir que ela não gostava de usar, né, porque as pessoas não entendiam por que ela não gosta de usar, né, e você explicou muito bem diversos obstáculos, né, e dificuldades envolvidos nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tabu, né, porque como você falou da questão que a deficiência é a do Estado, né, é do aparato do Estado, de não ter condições para todos, né, poderem viver normalmente e com dignidade, seja o que for. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do tabu relacionado à surdez, né, que é uma coisa pouco falada, né. Como eu falei, são muitas pessoas que têm algum nível de surdez. E quando eu coloquei o aparelho auditivo pela primeira vez, eu chorei muito, porque inclusive, eu queria indicar um filme maravilhoso, é O Som do Silêncio. O filme, ele fala disso, ele consegue mostrar para as pessoas ouvintes o que é uma pessoa com surdez, você colocar pela primeira vez uma prótese auditiva. Então, eu chorei, mas eu chorava assim, eu falei assim, cara, eu não acredito que eu nunca mais vou ter meu ouvido de volta. E, ao mesmo tempo, como eu falei, é muito desconfortável. Agora, tem muitos detalhes nessa história, porque tem também, como eu estou falando, os aparelhos mais caros, e são aparelhos que são muito caros, para vocês terem noção de preço, cada ouvido meu, cada aparelho auditivo custa em torno de R$7.000, que eu paguei, aí tem Banco do Brasil, facilita pagamento, a gente paga em 36 vezes. Eles têm uma durabilidade pequena, não é grande, de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos você tem que trocar, praticamente. A gente usa pilha, então a pilha dura muito, muito pouco, dura 2, 3 dias, e são pilhas caras, não são uma pilha pequenininha específica para aparelho auditivo, são pilhas caras. Então, e mesmo o aparelho que eu tenho, que é um aparelho muito caro, que ele tem adaptação para várias frequências, para além de outros mais baratos, ele é desconfortável, sabe? Imagina as pessoas que estão com o aparelho mais rústico. Então, é muito desconfortável
utilizar. Quando eu coloco textos falando sobre isso na internet, muita gente fala assim, pô, eu não sabia, né? Aí briga com a mãe, briga com o pai, briga com o filho, que tem muitos adolescentes com problema auditivo que já usam prótese. Eu falo assim, eu falo para ele colocar, ele não coloca. É que é muito, mas é extremamente desconfortável. O mundo fica desagradável em termos assim de som. É claro que em determinados ambientes, como eu estou falando, é melhor você estar com o sapato apertado do que sem sapato, mas é desconfortável. O ouvido natural não é nunca. Em relação à vergonha, é porque, né, uma das coisas que quando eu comecei a usar aparelho auditivo, eu falei, né, porque eu falo muito, aí eu falei, cara, vocês dificultam também a nossa vida a partir do momento que você entra aqui e vê, né, é só foto de pessoas muito idosas utilizando aparelho. E não é uma questão, quando você. A foto, o outdoor que tem propaganda de aparelho auditivo, não condiz com quem frequenta esses locais, sabe? Que aí, quando você está nesse local, você vê criança, você vê jovem, né? Você vê pessoas adultas que não são consideradas ainda idosas. E aí a pessoa fica com isso, né? Que você vê, já é difícil quando a pessoa começa a usar óculos de grau para enxergar perto. Muitas pessoas sentem esse baque, assim, pô, fiquei velho e que não sei o quê. Porque esse óculos está associado à idade que está chegando. Vamos colocar assim. O aparelho auditivo também, só que não precisa ser associado como óculos de grau, porque é uma questão que muita gente, jovens, pessoas adultas, têm. Isso é um ponto. Agora, o outro o problema de vista você não consegue esconder. Um problema físico, a depender, se você precisa de uma cadeira de roda, você não consegue esconder. Agora, a surdez você consegue. E como aparelho auditivo as pessoas têm muita vergonha de usar, e eu descobri, colocando em rede social, que muita gente em boxe vem falar comigo, que tem vergonha de comentar, a maior parte dos homens não utilizam. Porque mulher, por exemplo, eu consigo, né, disfarçar. Não que eu queira disfarçar, mas eu consigo, às vezes eu estou com o aparelho e o pessoal, pô, nem estou sabendo, né, que você não sabia que você era surda. Ou então aquela coisa horrorosa, né, você não parece surda. Mas, enfim, mas nem sabia que você utilizava aparelho, porque dá para esconder. Não que eu esconda, é porque o cabelo de fato tampa. Agora, um homem, né, que tenha cabelo curto, uma pessoa que tenha cabelo curto, uma pessoa careca, já não consegue esconder. Aí ela fica com vergonha. Aí o que ela faz? Ela não usa e ela não interage. E muita gente fica, às vezes, concordando, sabe? Está num grupo, está concordando, mas não está ouvindo direito. Isso é uma coisa. Então, é uma deficiência que você consegue esconder e se esconder. Das deficiências que existem, a surdez é a que está mais conectada à depressão, porque você tenta esconder. É muito motivo de piada. Quantas piadas, né, que você vê a vovó surda lá, sei lá, vovó Mafalda, não sei se era Mafalda, não, mas tinha uma surdez lá na Praça Nossa. Quantas pessoas, né, fazem piada com essa questão da surdez? Então é muito. Então é motivo de piada. E a surdez também é uma deficiência que irrita. A gente, sem querer, a gente irrita, porque as pessoas ficam irritadas quando a gente pede para repetir. Isso é muito comum. Você não entende, você, eu não entendi direito. Aí a pessoa fala, mas quando ela fala, não precisa gritar. Né? Ela, por exemplo, uma pessoa que tem essa deficiência que eu tenho, basta falar, projetar mais a voz ou falar lentamente, sabe? Do que pessoas falarem assim para dentro, mais lentamente, ou falar assim olhando para o lado. Aí eu fico impossível de ouvir. Mas se falar para frente, projetar a fala e tudo mais, eu ouço. Mas quando eu peço para repetir, a pessoa já repete gritando e irritada. E isso dói, nossa senhora, isso dói, mas assim, dói, porque eu gostaria de não irritar as pessoas, né? Não é culpa minha, eu gostaria de ter meu ouvido natural, eu gostaria de ouvir bem, mas eu não consigo. Então, quando eu irrito por uma questão que eu não consigo dar conta, a gente sofre muito. Aí o que a gente faz? A gente se afasta. É uma luta muito grande da minha parte eu continuar vivendo socialmente. Isso é um trabalho que eu faço mentalmente todo santo dia para eu não me isolar e nem deixar, por exemplo, de agir politicamente e estar nesses locais, que são locais difíceis de eu estar, porque são locais que me cansam demais por conta da surdez. Eu não quero me afastar, sabe? Eu preciso estar ali, mas estar ali nem sempre é fácil por tudo isso que vocês já falaram, né? Essa questão do tabu, a questão de ser, da sociedade abraçar, né, as pessoas com surdez. E olha que eu ouço com prótese. Tem pessoas que não ouvem nada. Aí já o nível do problema aumenta muito mais, essa parte da inclusão.
Érica, obrigada pela entrevista. Eu queria saber como que nasceu a sua militância política, né? Você comentou que a sua primeira eleição foi a última eleição, né? Você está na condição de suplente do PT na Alerj. E eu queria entender por que você escolheu o PT. Foi uma filiação bem no momento em que o antipetismo estava muito em alta, né? O Bolsonaro já estava aí, essa guerra ideológica, pautas conservadoras e antipetismo gritando no ouvido das pessoas, enfim. Como que foi esse momento assim, de decisão para se filiar ao PT naquela Uma fase? resposta simples, e depois uma que eu vou me estender mais. Por que eu entrei para a política? Porque eu sou professora, sabe? Agora, me estendendo um pouco mais nisso. Eu trabalho em sala de aula há 27 anos. E eu já tive 2 matrículas no estado e já trabalhei em rede particular aqui no Rio. E desde 2006 eu sou professora do Cefet, aqui no Rio de Janeiro, campus Maracanã. O Cefet, muita gente não entende o que é tipo o Instituto Federal. A gente está bem parecido, ou com uma universidade, é muito parecido. Só que no Cefet a gente tem ensino médio nível técnico, assim como o Instituto Federal. E a gente tem graduação em engenharia e física, a gente tem mestrado e a gente tem doutorado. Então, eu entrei nesse lugar, né, em esse centro de ensino por excelência, em 2006. Quando eu entrei em 2006, o diretor-geral lá, para acolher a gente estava no auditório grande, com todos os novos professores e professoras, aí ele falou uma coisa que eu jamais vou me esquecer. Ele falou o seguinte: bem-vindos vocês, né, novos professores, e tarará. Vocês não vão encontrar aqui nenhum professor infeliz. Aqui só tem felicidade. E eu, que já tinha sido professora da rede estadual, já tinha sido professora da rede particular, eu ri quando ele falou assim: como assim, professor feliz, né? Professor num lugar que só tem felicidade. Eu gargalhei. Eu falei assim, como é que é isso? Agora, vale pontuar, eu entrei lá em 2006, eu estava com o meu recém-mestrado tirado. E aí eu comecei a viver o Cefet. Primeiro, eu tive um plano de carreira, total incentivo para fazer o doutorado, sabe? Aí, quando eu precisava ir para algum congresso, quando eu precisava ir para algum simpósio, o Cefet sempre me incentivou, sempre me estimulou. Mesmo porque um professor que está pesquisando é um outro nível de professor. Não é um professor que só trabalha, corrige prova, prepara aula. Não. O professor que está pesquisando, que está indo a simpósio, está indo a encontro, eu estou devolvendo tudo isso para meus alunos em termos de o cérebro oxigenado. Então, isso é a alma, você continuar tendo amor pelo conhecimento, sabe? É você continuar tendo prazer em aprender. E aí, quando você continua tendo na vida, ao longo de você estar dando aula dessa vida de professora, continuar aprendendo e tendo prazer em aprender, é um outro tipo de educador, de educadora. É um outro tipo de profissional que tem em sala de aula. Então, eu comecei a viver isso. E aí eu chegava no Cefet encantada. E, assim, muito bobona, politicamente falando. Aí teve um dia que eu falei assim, e até vergonha de falar isso, né? Falando assim, mas pois é, né? Por que é tudo público e no Estado não tem nada, e aqui no Cefet a gente tem tudo? Aí teve um dia que eu falei isso no corredor lá do Cefet. Aí a galera mais velha falou assim, Élica, olha só, tem tudo agora, né? Porque com o Fernando Henrique, a gente não tinha nem plano de carreira, a gente não tinha nem computador, a gente não tinha nem laboratório de física. Agora que a gente tem. Agora você está pegando a parte boa. A parte que o Cefet, institutos federais e universidades estavam decolando, né? Aí eu comecei a ficar ligada nas paradas todas, né? E fiz o meu doutorado, comecei a dar palestra, escrevia pra caramba, escrevi em rede social sobre um punhado de coisa. Aí eu estou vendo, por exemplo, 2014, as políticas das cotas foram implementadas no Cefet. E eu, como professora, como educadora, eu vi isso. Eu testemunhei a minha sala de aula mudar o perfil. Eu testemunhei que capacidade intelectual não tem nada a ver com conhecimento, sabe? O preconceito, assim, quebrou a cara, mas quebrou bonito, com muitos professores e professoras ali, que o pessoal estava com medo da universidade baixar um nível, sabe? De Instituto Federal baixar um nível, de Cefet baixar um nível por conta da política das cotas. E cotistas deram simplesmente um show ali. E, obviamente, eu fiquei muito emocionada vendo tudo isso, vendo a sociedade se transformar como um todo, sabe? E escrevi sobre isso.
Aí eu escrevi sobre médico cubano, escrevi porque isso me emocionou muito, escrevi sobre Bolsa Família, que isso me emocionou demais, o Brasil saindo do mapa da fome, enfim, não tem como eu estar no chão da escola e não ter vivenciado tudo isso, e como uma pessoa que escreve, que fala, como uma educadora, a gente não viver tudo isso, não conversar sobre isso nos corredores da escola. Agora, ao mesmo tempo que eu estava vendo tudo isso e crescendo muito profissionalmente e sendo chamado para dar palestra em vários institutos federais e universidades do Brasil, eu vi, né, quando eu chegava no Instituto Federal, eu procurava saber, né, quanto que foi inaugurado, né, quem é o reitor, ia até a sala do reitor, conversava com alunos e alunas, conversava com a comunidade, como é que o Instituto Federal transformou a vida da comunidade. Sabia que tudo isso foi fruto do PT. Então, aí essa minha vivência também, como palestrante, mexeu muito comigo. Que eu estava vendo a revolução da educação que o PT estava fazendo. E como professora, cara, eu me emocionei demais vendo pessoas e pessoas tendo o futuro transformado com o Instituto Federal, com a política das cotas, sabe? A gente diminuindo a desigualdade social pela educação, cara, era um sonho de país que se tinha. E não tem como eu não me emocionar, não escrever sobre isso, porque eu, né, sou escritora também, e falar sobre isso em todos os lugares que eu fui e que vou. E aí, isso foi, o nome foi ganhando notoriedade. Em 2016, veio o golpe. Juntamente com o golpe, foi muito rápido. Começa também ao corte de orçamento, a queda de qualidade em tudo. Quando o professor se aposenta, agora eu não posso mais fazer um concurso. Agora eu tenho que tapar alguma coisa ali, tapar aquele buraco. Vamos chamar um substituto. Então, a gente tem muitos professores substitutos agora que ficam 2, 3 anos no máximo e depois saem. É completamente diferente no professor concursado que tem um plano de carreira. E o professor que entra, um professor substituto, que sabe que vai sair de 2 e 3 anos, em 2 e 3 anos, ele não vai vestir a camisa como eu visto. O Cefet ou uma universidade, né, estando muito bem ou estando muito mal, ele vai sair, ele não vai ficar ali. Sabe? É diferente do professor que está ajudando a jogar o nome da instituição lá para cima. Então, tem essa diferença. É queda de qualidade de verdade. Eu vi bolsas de iniciação científica serem cortadas, sabe? Eu vi, por exemplo, várias pessoas querendo ir para congresso, para simpósio, não podendo ir, porque eu não tinha mais verba para isso. Eu fui acompanhando tudo isso e fui me assustando muito, e fui falando sobre isso em rede. Aí estou eu falando, né? Estou eu falando em live, no meu canal, onde eu podia, eu estava falando, gente, está acontecendo alguma coisa. Aí entra o projeto Escola Sem Partido também. De uma hora para outra, a gente vira inimigo da sociedade, sabe? Então, começa, é um projeto que não tem um sucesso, né, jurídico, não avançou na Câmara, mas avançou dentro das escolas, sabe? Teve um sucesso político, ideológico, avançou muito. Então, você vê, vira e mexe, tem pai, tem mãe, próprio aluno e aluna agredindo professores e professoras. E duas mãos que ficam se defendendo, que é o que a gente virou, eu estou falando para vocês, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu dei palestra de 2006 a 2016. Isso foi muito bem pontuado historicamente. A partir de 2016, pronto, o meu mundo virou um inferno. Sabe, a felicidade que se tinha, sabe, acabou. Porque pela ameaça de tudo ser cortado. E de lá para cá só foi corte. E como eu me coloquei muito em 2016, 2017, o Lula, um texto meu viralizou muito na internet e caiu nas mãos do Lula, e o Lula me ligou para parabenizar a minha força, a minha coragem de fazer essa exposição, essa luta. E já no Cefet, já em outros lugares, muitas pessoas estavam falando, Élica, você precisa se candidatar. Que eu estava sempre na frente, né? Manifestação, tudo quanto é lugar, eu estava falando muito, organizando, né, para quem vai, chamando parlamentares para debater no Cefet sobre a conjuntura. Então, eu já estava me colocando muito, tomando uma frente de forma natural. O pessoal, Élica, você precisa se candidatar, precisa se candidatar. Eu falei assim, não, nem pensar. E quando o Lula me liga, aí pronto. Aí não foi nem uma ligação, foi um chamado, né, para isso. E aí a minha vida mudou. Então, foi aonde eu entrei em 2018. E o próprio Lula falou, olha, você vai perder a sua paz quando você tirar uma foto comigo e colocar na internet. Pensa bem antes de você fazer isso.
Aí eu virei para ele e falei assim: a paz que você acha que eu vivo está na sua cabeça, porque na minha eu já estou no inferno. Eu estou vendo, desde 2016, desde quando a Dilma saiu, o que está acontecendo nos institutos federais, no Cefet, nas universidades. E eu sei que isso vai se alastrar e vai piorar muito. Eu não tenho um minuto de paz sabendo que isso está acontecendo com a educação pública. A que a gente tinha, né, de qualidade, né, que principalmente as melhores que estavam no Instituto Federal, o Cefet, está ruindo. Então, eu não tenho essa paz que você está falando que eu tenho. E se eu puder travar essa luta, né, e entrar para o PT exatamente como o meu primeiro ato político, por não concordar com o que a mídia está fazendo com esse movimento antipetista, por ser professora e ter acompanhado, testemunhado a revolução pela educação que o PT fez, eu quero estar nesse lugar. Agora eu quero. Colocaram na minha cabeça, você foi fazer o favor de me ligar, agora eu quero estar nesse lugar. E assim eu entrei. O Lula falou assim: então, se você for entrar, vai ser um grande evento, porque é uma professora, uma escritora, uma acadêmica entrando, né, para um partido que tem muitas caras já muito marcadas, inclusive são companheiros que eu admiro demais. Né? Quando a gente fala em renovação, não quero tirar o lugar de ninguém, eu quero estar com eles e com elas. Mas, enfim, ele falou assim: vamos fazer isso um grande evento. E foi feito um grande evento. A minha filiação foi com o Lula, fazendo um discurso para mim na quadra do Império Serrano, num evento da CUT gigantesco, a quadra do Império Serrano lotada, e assim foi. E aí, assim, eu entro para o mundo da política, pelo fato de ser professora e ter acompanhado isso e não ter calado a minha boca em nenhum momento. Não tenho o menor arrependimento. Muita gente falou: você vai perder seguidores, seguidoras quando você se filiar ao PT, quando você conectar o teu nome a Lula. Eu falei assim: se perder, perdeu. Eu não posso baixar minha cabeça nesse momento. E foi, de fato, no pior momento do PT, eu entrei e não foi fácil. Fazer campanha de rua, né, com o movimento antipetista muito, muito forte, não foi nem um pouco fácil. Mas é aquilo. Esse lugar que a gente está aqui, como candidatos e candidatas, não é um lugar confortável de se estar, porque a luta aqui é muito, muito dura, a luta é muito árida, sabe? Mas eu não troco esse lugar por nada, porque eu sei que se eu não estiver nesse lugar, uma outra pessoa vai estar. E aí, né, quem aqui pega a pauta da educação com tanta propriedade do que uma professora que vive isso há 27 anos, sabe? Que viveu já escola particular, escola estadual, sabe? Escola federal. Quem aqui que transitou por tantos locais? Então, que entende de educação? Porque a gente tem muita gente falando de educação, mas que não viveu o chão da escola, é completamente diferente. Né? Na hora de você falar, é a mesma coisa. Eu posso até levantar a pauta da saúde, que está comigo, mas eu não vou falar tão bem quanto uma enfermeira. Né? A dor dela, eu posso falar, mas não vou falar tão bem quanto ela fala sobre a dor dela. Então, eu acho que esse local, mais do que nunca, ainda mais depois de 2 anos de pandemia, ainda mais depois do apagão que a gente está tendo, tanto na ciência quanto na pesquisa e na educação, mais do que nunca eu vejo que esse lugar é necessário eu estar. Eu não abro mão dele, não. Eu estou nessa luta aí com disposição. Como você falou, quem não está no chão de escola não sabe falar sobre escola. E é onde a gente vê que o Escola Sem Partido, nenhum deles esteve no chão de escola. E eu duvido até que tenha o Estado como estudante. Sim, porque não é possível. O que eles passam para frente é um mundo à parte, é um mundo que não existe. Bom, lá vou eu. Eu tinha uma pergunta, mas você acabou respondendo nessa. Eu vou pular para outra. Você, como educadora, a tua pauta principal é a pauta da educação. Agora, isso, como pela LERJ, você vai focar naquilo que tem no Rio de Janeiro de deficiência e poder lutar para resolver algumas das pendências de educação que nos colocaram nesses últimos 6 anos. Agora, com relação aos institutos federais, aos centros, às universidades federais, esse corte de orçamento, que agora, não sei se foi ontem, foi mais 220 milhões menos. Mais 220 milhões, que divididos por todos daria um dinheiro que as universidades, que os centros federais não podem
ficar sem. Então, como se dá essa luta a partir de um Estado, essa luta para... Como é que é esse engajamento com outros estados para que a questão da educação se torne primordial para o governo federal, que vai ser Lula, tudo indica, mas que nos ronda ainda a questão do golpe. Tá. Primeiro, eu queria falar uma coisa. A gente voltou às aulas presenciais agora, né? 100% presencial. Quando eu falo de educação, eu não estou falando, entre aspas, só de salário de professor. Quando eu falo de educação, eu não estou falando só de estrutura na escola, é também, né? A gente, para você explicar, para você aprender, é bom que esteja num ambiente limpo, climatizado, né? Que tenha profissionais com a mente oxigenada, com salários dignos, tudo isso é importante. Mas, por exemplo, eu não consigo ensinar gente que sente fome. E isso é uma coisa que 27 anos em sala de aula, pela primeira vez eu estou tendo. E não é um, não são dois, não são três. Alunos desnutridos, sabe? Ou com insegurança alimentar, que a gente sabe quanto que isso afeta o cérebro, o raciocínio, porque a gente está falando aqui de uma população de mais de 50% dos brasileiros hoje sofrem de insegurança alimentar. A gente está falando de pessoas que estão mal nutridas. E para a gente pensar, para a gente estudar, para a gente se concentrar, para a gente ter saúde, a gente precisa estar bem nutrido. Então, eu não estou conseguindo ensinar alunos meus que estão com fome. Eu não consigo ensinar jovens que estão sofrendo de ansiedade porque pai e mãe estão desempregados. Então, quando eu falo de educação, eu estou falando de emprego também. Quando eu falo de educação, eu estou falando de auxílio emergencial. Quando eu falo de educação, eu estou falando de mobilidade urbana. Várias frotas foram canceladas por conta da pandemia. Menos pessoas circulando na rua, então vamos tirar os ônibus. Raciocinaram assim, nem era para ter tirado, já que a gente precisava ter mais ônibus, porque precisava do distanciamento físico, né? Mas, enfim, colocaram menos ônibus. Esses ônibus voltaram? Não. Eu tenho aluno que acorda 4 horas da manhã para ter que estar 7 horas em sala de aula, porque ele sabe que ele vai ter que ficar esperando 1 hora o ônibus, sabe? Então, o aluno já chega lá, imagina, o aluno que acorda às 4, fica 3 horas, né, no trânsito para estar em sala de aula 7 horas. Já é um aluno que chega cansado. Então, quando eu falo de educação, eu estou falando de mobilidade urbana também. Quando eu falo de educação, eu estou falando de esporte. Então, a gente tem que ter lazer, a gente tem que trabalhar no coletivo, a própria escola tem que ter uma quadra, que tem várias escolas que não têm. Você tem que falar esporte, porque a gente não é cartesiano, né? A lá Descartes, que separava mente de corpo. A nossa mente está bem se o corpo está bem também. Está tudo conectado, é um troço só. Então, o esporte é fundamental, ainda mais para criança e adolescente. Então, quando eu falo educação, estou falando em espaços de lazer perto de casa e dentro da escola, de aparelhos culturais. Aliás, quando eu falo de educação, eu estou falando em teatro também, eu estou falando de arte também, que eu estou formando seres humanos. Então, eu preciso formar seres humanos sensíveis a tudo que está acontecendo na sociedade, que não vai ser só ensinando matemática, física e química que eu vou fazer esse ser humano ficar sensível a isso. Eu preciso da arte, eu preciso da poesia, sabe? Eu preciso da música para formar esse ser humano. Então, a pauta da educação, quando a gente fala, muita gente coloca... Não estou falando que foi aqui não, tá, Lourdes? Mas eu estou falando que muita gente acha que eu estou falando só do chão da escola, de salário de profissionais de educação. Não, eu estou falando de tudo isso. Eu estou falando de saúde mental, saúde física, de nutrição, de mobilidade urbana, de cultura. Então, a gente está falando de tudo isso. Agora, pesquisa, ciência, tecnologia, pesquisa, mas tudo isso também... Isso, inclusive, muitas pesquisas na área da educação. Eu, por exemplo, eu dava palestras até 2016 sobre novas metodologias no ensino, sobre a importância da inserção de história e filosofia da ciência no currículo do ensino médio. A minha palestra era nesse sentido, sabe? Então, a gente está indo a congresso, a gente está indo a encontro, a gente está publicando pesquisa em novas metodologias, porque os alunos, as alunas estão mudando. A escola precisa mudar também. E para mudar, a gente precisa pesquisar. E quais são as primeiras pesquisas que dançaram nesse corte todo?
foram pesquisa nas áreas de humanas, né? Exatamente, na área de educação, na área de filosofia, sociologia, história, porque essa galera não considera isso útil, sabe? Então, eu preciso, né, chamar atenção que isso faz parte para o bom funcionamento da sociedade e das escolas. Então, isso é um ponto. Agora, a gente, ainda mais aqui no Rio, que tem uma concentração gigante de universidades, institutos de pesquisa, institutos federais, a gente tem aqui a rede FAETEC, que é uma escola técnica estadual, a gente tem aqui uma rede grande de escolas estaduais, o município do Rio é uma das maiores redes de ensino do Brasil, sabe, em termos de quantidade de escolas que tem, de profissionais e estudantes. Então, a gente tem muita coisa para a gente falar, e a gente não consegue fazer esse debate sem o debate que vem lá de cima, né? Porque a gente é influenciado por isso. Quando o pessoal fala em teto dos gastos, isso vai influenciar a gente como está influenciando. Qualquer coisa que se coloca lá em Brasília, isso influencia a gente. E eu acho que seja bom terem pessoas bem engajadas nas assembleias para a gente conseguir fazer esse debate e se comunicar com a galera que está lá. Então, por exemplo, e a gente ser bem relacionado, isso conta também. Hoje eu sou muito bem relacionada, muito bem respeitada, até pela minha trajetória acadêmica, sabe? A trajetória como escritora, como profissional. Então, sou muito bem relacionada, e isso não só com pessoas de esquerda, como de direita também. É claro que tem os fascistas, os malucos aí, mas tudo bem, né? Não gosto de falar maluco que é capacitista, mas os fascistas, né? Os intragáveis, que aí não é difícil mesmo ter um diálogo. Agora, da outra área, né? O pessoal me respeita, e é bom a gente ter essa conexão, esse contato, porque a democracia se dá com diálogo com as pessoas que divergem da gente também. Então, eu acho isso assim, muito importante a gente ter essa comunicação entre as assembleias e o Congresso, entre as pessoas que estão nas assembleias, entre os deputados estaduais e deputados federais, porque a gente está se comunicando para a gente fazer essa mobilização e passar para o público que é necessário, explicar para o público o que está acontecendo, para o público ter noção, ter consciência da importância dele, e, se for o caso, de ir para as ruas, da mobilização, para a gente frear, né, ou acelerar determinados projetos de lei ou determinadas medidas, para a gente mostrar resistência ou mobilização no caso. Então, é importantíssimo, acho que essa conexão entre Assembleia e Congresso não são coisas separadas, está tudo muito bem conectado. Eu vou, então, pegar o gancho do diálogo, Élica, para fazer uma pergunta, que eu lembrei, quando você estava falando agora dessa resposta, eu lembrei do seu livro que você publicou no ano passado, que é Como Dialogar com o Negacionista, né? Em pleno ápice aí do negacionismo, da pandemia, né? Da luta da ciência, das vacinas, etc. E aí eu queria trazer esse debate agora para esse ano de eleições, né? Além das fake news, ainda do persistente negacionismo quanto à ciência, a gente tem também todos os questionamentos relacionados às urnas eletrônicas, discursos golpistas, etc. E aí eu queria te perguntar se é possível realmente dialogar com essas pessoas, né? É possível dialogar com os negacionistas? É possível dialogar com os revisionistas? Com as pessoas que disseminam as fake news? É possível dialogar com essas pessoas? Eu acho que é possível dialogar com todo mundo. Aí depende do grau de paciência e disposição. Agora, a pessoa tem que saber também que ela não vai, que muita gente começa a conversar e tem a pretensão de mudar a cabeça da pessoa da noite para o dia. Não é assim que funciona, sabe? Eu vou dar um exemplo, né? Não existe pauta com mais negacionistas que a pauta ambiental, a pauta climática, sabe? Muita gente fala assim, eu defendo a ciência, eu não sou negacionista, ou fica com raiva de negacionista, mas quando a gente começa a falar sobre a pauta ambiental, aí a pessoa começa a te conversar. Porque se você, né, de fato, defende a ciência, acredita nos cientistas, você vai ter que repensar o que você come. Porque o aquecimento global está, em grande medida, conectada ao que a gente está comendo, como é que a gente está vivendo. Né, a quantidade de lixo que a gente está fazendo e o que a gente está consumindo de carne. E a gente nem propõe, né, por exemplo, painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, um documento que é assinado por vários cientistas, eles não propõem uma dieta vegetariana nem vegana. Eles propõem uma dieta que se chama flexitariana, porque, inclusive, tem muitos grãos que não são sustentáveis,
como o trigo, por exemplo. Então, eles começam a colocar o que seria sustentável, quais são as culturas que você não contribuiria para o aquecimento global, né, para o aumento dos gases do efeito estufa. Então, ele fala muito nisso. Então, o consumo de carne está aí. É tudo bem que a gente está consumindo menos carne, hoje, a população, por conta do preço dos alimentos, o preço do quilo da carne. Mas seria interessante que essa redução tivesse acontecendo de uma forma consciente, porque é necessária. A agropecuária é uma grande responsável pelo aumento dos gases de efeito estufa que contribui para o aquecimento global. A gente precisa repensar. Não é para hoje, e nem para ontem, nem para o ano passado. Isso já está sendo falado há muito tempo. Mas quando a gente coloca isso, aí o pessoal já começa a falar assim, mas eu não consigo ficar sem carne. Como assim? Como assim não consegue ficar sem carne? Né? Como assim? Então que se dane, a casa pega fogo para você continuar comendo seu churrasco? Sabe? Então, a pauta onde você tem, é muito difícil. Você está vendo que a casa está pegando fogo. A gente teve aqui no Rio de Janeiro a Eco 95, Eco 92, se não me engano, Eco 92. Há muito tempo o pessoal já está falando que a casa está pegando fogo, que a gente vai chegar num ponto de inflexão, que a gente não vai conseguir mais diminuir essa temperatura, né? O aquecimento global. E isso vai ser danoso para as populações ainda mais vulneráveis, sabe? Então a gente fala sobre isso. Isso é um exemplo de como é difícil a gente conversar. E quando a pessoa compreende que o mecanismo que acontece na cabeça de quem ela está xingando acontece na cabeça dela todo santo dia, isso já traz mais humildade para um debate que é muito necessário, para um diálogo que é muito necessário, porque democracia não se faz sem diálogo, né? Então, isso é um ponto. Outro ponto é você compreender que o negacionista, no caso, inclusive o negacionista da pauta ambiental, né, ele não nega por burrice. Não existe isso, sabe? Porque eu sou ignorante. Você vê que dentre as pessoas, por exemplo, que negam a vacina, às vezes você tem professor doutor de universidade falando que não vai se vacinar. Isso existe. Não tem a ver com classe social. Você vê que tem muita gente aí com muito dinheiro falando que não vai se vacinar, sabe? Então, essa pauta do negacionismo é uma pauta que assim, é difícil você analisar porque você não consegue colocar o negacionista numa caixa. São só essas pessoas religiosas. Não. Tem pessoas que não têm religião, inclusive era um movimento que já estava acontecendo, com uma galera que tem da medicina alternativa, já colocando em xeque as vacinas. Isso já estava acontecendo esse debate, antes de vir pandemia. Né? Então, era um debate que estava acontecendo, o que é científico, o que é ciência, o que não é. Agora que o debate fica ruim com a pandemia, com a necessidade. Mas, enfim, o cara que nega não é porque ele é burro. Ele vive dentro de uma bolha, dentro de um ambiente. O que ele ouviu? Às vezes, por exemplo, você vai falar para o cara, você precisa se vacinar, né? Estão mentindo para você. A vacina não faz mal. A vacina não é feita de fetos que são abortados, como a gente viu, né, pastores e padres falando isso. A vacina, ela é feita, aí que você começa a explicar. Só que quando você fala isso, você está desmentindo, ou você está desconsiderando, ou você está diminuindo ou desqualificando o único lugar onde essa pessoa foi acolhida, que às vezes é a igreja. Aí o que você vai colocar nesse lugar? Né? Você está tirando o chão da pessoa. O que você vai colocar nesse lugar? Se você fala que o pastor está mentindo, né, essa pessoa vai ficar sem chão. E aí? Então, não é uma questão de burrice, é questão não é uma questão cognitiva, é uma questão psicológica, social, política, sabe? Para além da epistêmica. Então, eu acho que tem jeito. Agora, volto a falar, não tenha a pretensão de você conseguir mudar a pessoa numa conversa. Então, por exemplo, a coisa acontece mais ou menos assim, a pessoa encosta em mim, aí eu vou, Élica Takimoto, vou falar assim, olha, você não toma vacina? Cuidado, tem muita gente que não está tomando a vacina, que quando pega Covid, cara, tem complicações. E se todo mundo se vacinar, aí eu começo a falo lá. A pessoa, tá bom, Élica, tá bom. E volta a fazer o que ela está fazendo, sem tomar vacina. Aí daqui a pouco ela encosta na Patrícia, a Patrícia fala assim, eu me vacinei. Eu peguei Covid e foi de forma muito mais leve. Foi muito bom ter tomado a vacina. E eu contribuo. Aí a Patrícia fala alguma coisa. Aí a pessoa, né? Tá, Patrícia, valeu. Aí daqui a pouco encosta na Cíntia. Aí a Cíntia vai e fala alguma coisa. Vai ter uma hora que a pessoa vai falar assim, cara, de repente eu tô errada, hein? Né? Eu falei com a Élica, eu encontrei com a Patrícia, com a Cíntia, com a Tatiane, com a Lourdes. E, cara, tá todo mundo tomando vacina ou falando de alguma coisa de forma diferente para mim.
Então é isso, o trabalho é de formiguinha. Para você mudar um ser humano, você não muda com uma ordem, você muda com paciência, com amor, sabe, com cuidado, né? Porque pode ser não. Certamente qualquer mudança gera na gente muito sofrimento. Então a gente tem que ter, não é uma coisa que você vai fazer com ódio, seu negacionista, seu burro, você tem que fazer com muito amor. Eu acredito sinceramente que com amor que a gente vai conseguir transformar o mundo, sabe? Muita gente fala que na política é um lugar de muito ódio. Eu acho que não. Eu acho que a política, acho que é em certa medida, mas eu não estou entrando na política com ódio no coração, sabe? É um trabalho, é um local de amor, compreender por que essa pessoa está fazendo desse jeito. Por que essa pessoa acha, por exemplo, que a população armada, isso vai ser melhor para a sociedade, né? O que é isso? Eu quero conversar com essa pessoa. Né? Quem que ela andou ouvindo? Por que tanto ódio no coração? Porque uma pessoa para ter tanto ódio no coração que foi pouco amada. Porque você vê as pessoas que são bem amadas, que recebem muito amor de todo mundo, se elas carregam esse ódio todo? Não carregam. A gente costuma devolver o que a gente recebe. Então, a coisa é por aí. Né? Fica a coisa é bem... Eu não professo nenhuma religião, mas fica bem cristã. Né? A gente dá aquilo que a gente recebe. Então, eu prefiro... e a gente não consegue devolver ou curar um ódio com mais ódio. Então, eu prefiro puxar sempre para o diálogo, sem a pretensão de mudar ninguém com a minha fala, mas com a consciência tranquila que eu fiz o meu papel, sabe? Essa pessoa encostou em mim e eu falei o que eu considero que seja certo para ela e para a sociedade como um todo. E assim a gente vai caminhando. Acho que tem dado certo, viu? Não tem dado muito errado, não. Tem dado muito mais certo do que errado. Agora, como eu estou na rua, por exemplo, outro dia eu estava na rua, eu acho que era em Macaé, fazendo, né, um discurso com microfone, né, a gente tentando fazer um comitê de luta. Aí estava falando, aí passou um cara xingando, é muito comum, né? Petista, ladrão, vai embora daqui, PT! O cara com muita raiva, né, no olho. E aí ele falando, aí eu acabei de falar, ele berrando, né, de longe, falando assim, onde vai pra lá, não sei o quê. Aí eu acabei de falar, passei o microfone para a companheira que estava do meu lado e fui chegando perto dele, que estava, né, um cão raivoso. Né? E eu vi que ele estava vendendo bala, que ele estava com, né, com uma caixinha cheia de bala. Aí eu perguntei assim para ele, quanto que é a bala? Aí ele me olhou assim estranho, né? Aí falou, R$2. Aí eu lentamente comecei a puxar o dinheiro da minha carteira muito devagar. Aí eu falei assim para ele, pô, você me xingou na hora que eu estava falando. O que você sabe que eu não sei? Que de repente eu estou mal informada. E eu queria estar bem informada para não estar falando besteira para todo mundo. Né? Aí ele começou a falar: não, Lula é ladrão. Aí repeti, que a gente sabe que aquele disco arranhado, sabe? Eu falei assim: mas você vendeu bala sempre? Né? Ele não. Aí começa a conversa. Né? Mais não sei o quê, mais a Dilma. Eu falei assim, pois é, mas a própria Dilma, eu tive com ela ontem, tive com ela na UERJ, né, num evento muito grande, que foi Lula, UERJ, e o Lula, Dilma e vários outros líderes né, da América do Sul. Aí eu tive lá e falei assim pois eu tive com a Dilma ontem, e ela reconheceu publicamente que os erros foram delas, mas que os acertos foram nossos. E aí teve esse acerto, teve esse. Aí ele assim, mas se não fosse Bolsonaro, eu estaria passando fome. Aí eu pergunto assim, mas por que você está falando isso? Aí ele falou assim, por causa do Auxílio Brasil. Aí eu falei assim, então, você sabe o que é Auxílio Brasil? Você já ouviu falar Bolsa Família? Então, ele recebia o Bolsa Família e passou a receber o Auxílio Brasil. Eu expliquei para ele a diferença, que o Auxílio Brasil tem tempo para acabar, o programa Bolsa Família não tem. Comecei a explicar calmamente. Olha, foi um dos diálogos mais difíceis que eu tive, porque ele estava muito agressivo comigo, o semblante dele foi se transformando. Aí, no final, ele estava, a lágrima assim, escorrendo, um homem humilde, a lágrima escorrendo, e olhando no fundo do meu olho, ele falou assim, você não está mentindo para mim? Você jura? E ele chorando, você jura que você não está mentindo para mim? Aí eu falei para ele, cara, olha só, eu tenho 3 filhos, eu estou de férias, eu não moro aqui, né? Eu peguei 4 horas de viagem, por que você acha que eu ia sair de casa para vir aqui para mentir para você? Aí eu expliquei para ele. E eu perguntei para ele, qual é a tua fonte? E qual era a fonte dele? Não estou falando que são todas que são essas, mas a dele era a igreja, era um pastor, sabe? E aí ele estava chorando porque eu estava falando que a pessoa que o acolheu durante muito tempo estava mentindo para ele, sabe?
E eu também estava numa situação desconfortável. Eu falei assim, cara, aonde que esse homem vai ser acolhido agora? Porque eu voltei para o Rio e eu não sei o que está acontecendo com ele. Até troquei a gente trocou um número de celular. Eu falei para ele: qualquer dúvida que o senhor tem, o senhor pode me ligar. Esse aqui é o meu número, sabe? Deixei tudo com ele encaminhado. Mas é isso, dói, machuca na pessoa, sabe? Eu tenho que ter essa consciência que eu estou tirando do chão. O que eu vou colocar no lugar? E ele perguntou: e você? Né? E o Lula, se ele entrar, o que ele vai fazer por mim? Aí eu falei para ele: então, o que a gente pode fazer? Estou falando que vai acontecer rápido? Não, mas pode fazer isso, coisas inclusive que já existiram e podem voltar a existir, coisas melhores ainda. Né? Existe essa possibilidade colocada no ar, o que não existe com Bolsonaro, como o senhor está vendo. Né? Aí o senhor já teve emprego, o senhor já teve casa, o senhor perdeu tudo, né? Como e seus filhos também, a sua família, por esse governo que não olha para a população mais vulnerável. O senhor está vendo a dificuldade que a gente está passando, que o senhor está passando. Mas não foi um diálogo simples, sabe? Teve que ter muito amor da minha parte. E a gente tem foto. Eu não publiquei isso porque eu acho que não é necessário expor essa pessoa. Mas quem estava comigo fotografou. O cara esbravejando e ele mudando o semblante, e no final chorando e a gente se abraçando, sabe? Mas isso é difícil. Não é nem um pouco fácil você fazer isso, sabe? E não dá para fazer isso sem amor. Não vejo. Se eu devolvesse, porque na hora que eu comecei a falar com ele, quem pegou o microfone começou a também falar assim: vou embora, fascista, que não sei o quê. Quem estava no microfone já estava com ódio. E ele estava gritando com essa pessoa que estava no microfone também. Entende? Então, acho que é aquilo, né? Que o grande mestre já falou. Né? Olho por olho vai terminar todo mundo cego. Então, não pode ser assim. De fato, é acolher, abraçar, acolher e entender que o trabalho é muito difícil de verdade, sabe? Mas que ele precisa ser feito. Eu fico imaginando quantos de nós vai ter que respirar fundo para poder partir para uma coisa mais pessoal, que seja pessoal como foi para você, em vez de esbravejar no microfone, ir até a pessoa e tentar esse diálogo aí. Vai ter que ter muita gente reaprendendo isso, porque nós estamos vivendo tempos muito raivosos, muito raivosos. Bom, é a parte que eu menos gosto, é quando eu falo que terminou nosso programa, infelizmente. Rápido. Foi muito rápido. Quero agradecer a você, Élica, foi uma delícia conversar com você. Você deve ser uma professora daquelas de deixar saudade, porque você expõe as coisas de uma forma muito clara, muito límpida. Então, as pessoas conseguem pegar a ideia e levar adiante alguma coisa. Espero que nossos telenautas possam aproveitar como nós aproveitamos aqui com você. Meninas... Querida, obrigada, Lourdes, obrigada, Patrícia, Cíntia, Tatiane, parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho muito necessário, a mídia alternativa mostrou nesses tempos o quanto que fez a diferença, então, obrigada pela oportunidade da fala, obrigada e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada. E até uma próxima oportunidade. A gente vai comemorar junto. E estamos juntos aí também para amplificar ou para denunciar, seja o que for, GGN está na área para cumprir aí essa função que é dele. Obrigada. Obrigada, Élica. Até mais. Obrigada, Élica. Até mais. Beijo, gente. Beijo.